quem está aqui e obrigado para quem nos assiste pelas redes sociais, né? Hoje a gente vai conversar sobre a campanha da Fraternidade 2023, que o tema é Fraternidade e Fome, e o lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa frase ela é tirada do Evangelho de Mateus, naquela passagem em que Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então é a partir desse evento bíblico que a CNBB organizou a campanha da Fraternidade. É importante a gente considerar o seguinte, que é uma coisa que é muito comum fazer essa confusão. A campanha da Fraternidade, ela não é exclusiva do período da Quaresma, ela não se limita à Quaresma, ela é uma proposta que a CNBB faz de conversão pessoal que se prolonga durante o ano inteiro. Ou seja, a campanha da Fraternidade, ela não termina no domingo de Ramos ou no domingo de Páscoa, ela continua o ano inteiro com um tema proposto pela Igreja para reflexão e aprimoramento das pessoas. Então é importante a gente desvincular ela da Quaresma, porque ela não dura os 40 dias da Quaresma. Na verdade, dura o ano inteiro, até que no próximo ano é renovado com o tema da atualidade. Nesse sentido, já são 60 anos que existe essa experiência da Igreja. Ela foi feita a primeira vez em 1964, em Rio Grande do Norte, na Arquidiocese de Natal, na época pelo bispo de lá, Dom Eugênio Salles, que posteriormente veio a ser arcebispo e cardeal pelo Rio de Janeiro, já falecido há cerca de uns 8 anos. A partir de 1967 é que essa campanha passou a ser a nível nacional, à época muito incentivada pelo bispo, me esqueci o nome dele. Helder Câmara. Dom Helder Câmara, obrigado. Dom Helder Câmara, a partir de 1967, que difundiu a nível de Brasil esse trabalho, e ele foi abraçado pela Igreja brasileira. Esse é o terceiro ano em que o tema está em torno da fome. A campanha da Fraternidade já falou sobre a fome. A primeira vez em 1975, na época o tema era Fraternidade é repartir e o lema é repartir o pão. Então, em 1976 e 75, uma segunda vez, 10 anos depois, em 1975, a primeira vez, a segunda vez em 1985, dessa vez foi o lema Pão para quem tem fome, quer dizer, 10 anos depois se repete essa experiência, e agora pela terceira vez, Fraternidade e Fome, dai-lhes vós mesmo de comer. Essa repetição por si só já mostra como que esse tema é importante, necessário e como que não se resolve ao longo dos anos, né? Ao ponto de por 3 vezes ser repetido. E aí vem, acho que a pergunta que todo mundo faz: por que a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, propõe temas sociais para serem refletidos no período da Quaresma? Afinal, a gente conhece aquela história, né? A igreja tem que rezar, a igreja não tem que se meter com política, a igreja não tem que se preocupar com as coisas do mundo, ela tem que se preocupar com as coisas do Espírito, né? E a resposta a isso está no próprio lema desse ano, que é a resposta que Jesus dá aos discípulos quando eles dizem que não tinha comida para aquela multidão. Lembrando que essa multidão eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Considerando que na época de Jesus era em torno de 500.000 o total de habitantes na Palestina, considerando 5.000 apenas homens, mais mulheres e crianças, você chega aí facilmente a 15, 18.000 pessoas que Jesus alimentou, um número muito expressivo numa população de 500.000 habitantes. E Jesus responde o quê quando eles dizem que não tinha comida? Dai-lhes vós mesmo de comer. Ou seja, a preocupação com a carne, a preocupação com essa vida é também uma preocupação do cristão e, por sua vez, também uma preocupação da igreja. A igreja não se limita apenas às questões do espírito, às questões
subjetivas da moral, dos costumes e da espiritualidade. A igreja tem esse compromisso social, como o próprio Jesus disse: dar-lhes vós mesmo de comer. Se nós somos sucessores dos apóstolos pelo batismo, também a nós é dado esse mesmo compromisso. E na encíclica Evangelho Gaudium, que é o documento oficial da Igreja a nível nacional, que encerrou o Concílio Vaticano II em 1965, que é um dos documentos mais importantes da Igreja, está dito lá que o divórcio entre a fé processada e a vida cotidiana deve ser enumerado entre os erros mais graves de nosso tempo. Ou seja, não dá para separar a fé da vida cotidiana. O cristão não pode viver esse mundo somente em função das coisas do Espírito. Temos que rezar, cuidar do nosso espírito, nos aprimorarmos, mas também temos que cuidar da nossa carne, do nosso corpo e das coisas da matéria, até mesmo porque o nosso corpo é templo sagrado, templo do Espírito Santo, e é um corpo que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, já o Concílio Vaticano II encerra deixando muito claro esse grave problema de querer separar uma coisa da outra, tá? E nesse sentido, no Evangelho Gaudium, que é a alegria do Evangelho, que é um documento que o Papa Francisco fez há cerca de 8 anos atrás, ele nos lembra que nós somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra. Quem são os mais frágeis? Aqueles que passam por toda e qualquer necessidade, tá? Então, vamos à questão da fome no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil produz quantidade suficiente de alimento, somos um dos maiores exportadores do mundo de grãos, de trigo, de milho, de soja, de tantos e tantos produtos, mas ainda assim existe a fome no nosso país. Ou seja, o problema da fome não está localizado na falta de alimento, não está localizado na pouca produção de alimento. Fosse isso, não teríamos no Brasil o chamado agronegócio, que são os grandes produtores no meio rural, que são multimilionários vendendo alimento para o mundo inteiro, tá? Os números da fome no Brasil, para a gente ter uma ideia, a fome é considerada sob 2 aspectos básicos. Primeiro, que é o de segurança alimentar, e o segundo, que é a insegurança alimentar. Segurança alimentar significa dizer que você sabe que você vai ter o que comer hoje e amanhã. Eu diria que é a situação de nós que estamos aqui e a situação de você que nos ouve, que nos acompanha pelas redes sociais. Nós sabemos que teremos o que comer, não nos faltará o básico. Então nós estamos na categoria da segurança alimentar. Nessa categoria se encontram 41,3% dos domicílios brasileiros. Menos da metade dos brasileiros tem certeza de que terão o que comer, independentemente do que seja, mas sabe que a comida será certa. E existe a insegurança alimentar, que é subdividida em 3 categorias: a leve, a grave e a gravíssima. Na insegurança alimentar leve, você tem dúvida, mas sabe que vai dar um jeito e vai conseguir comer, mas você já tem a dúvida. O grupo em que nós estamos, nós não temos essa dúvida. Então, a insegurança leve, existe a dúvida de ter ou não ter, mas no final acaba tendo algo que se comer. A insegurança moderada, o adulto do núcleo familiar se priva do alimento em benefício da criança. É aquela história que a gente conhece, que o pai tira da própria boca para dar para os filhos. Essa é a segunda categoria de insegurança alimentar. A terceira categoria é a grave, essa é a mais triste de todas. É aquela na qual nem para as crianças existe o que comer. Então, considerando esses 3 critérios, a gente tem hoje no Brasil, ao todo, 51% das famílias numa situação de insegurança alimentar, que equivale aí a mais ou menos 125 milhões de brasileiros. Estamos falando de 125 milhões de brasileiros.
sendo que desse contingente de 125 milhões, 15,5% ou 33 milhões estão no nível da insegurança grave, ou seja, já não tem para adulto, já não tem para criança. Isso é muito grave. E de onde que vem esses índices? De onde que vem esses números? Do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pesquisa publicada em 31 de julho de 2021. Ou seja, o IBGE, como sabemos, é um órgão do governo que faz esses acompanhamentos estatísticos. Então, hoje, números de 1 ano e 6 meses atrás são esses. Nós temos 33 milhões de pessoas que não sabem o que vai ter para comer, nem para ela, nem para a criança. Essa é a nossa realidade. Para se ter uma ideia, segundo o mesmo IBGE, de como a situação está agravando, em último trimestre de 2020, que é até setembro de 2020, nós tínhamos 9% das famílias nessa categoria. No primeiro trimestre do ano passado, 2022, até março do ano passado, já tínhamos 15,5% das famílias nessa categoria. Houve um aumento de 14 milhões de pessoas que saíram de uma situação alimentar para uma situação de insegurança alimentar grave. Isso apenas em 1 ano e 6 meses. Foram 14 milhões de pessoas lançadas nessa categoria. Quais são as causas? O que levou a esse agravamento da fome, né? Causas recentes, causas genéricas. Crise econômica, autoexplicável, todos sabemos como que está difícil o emprego, como que o salário está cada vez mais baixo, como que as empresas estão quebrando e como as empresas estão fechando por falta de dinheiro. Crise alimentar gravíssima. Segunda causa recente, desse agravamento recente, desmonte de políticas públicas de combate à fome. O que significa isso? O governo deixou de repassar verba para organismos do próprio governo que combatia a fome e a miséria, tá? Dentre eles os postos de saúde, os centros de referência e assistência social, a Secretaria Nacional de Combate à Fome, a Secretaria Nacional de Regulamentação Alimentar. Todos esses órgãos tiveram drasticamente, de maneira muito forte, diminuído o repasse de verba pelo governo federal e refletindo em escala nos estados e nos municípios. Essa é a segunda causa. Terceira causa, a pandemia de Covid-19 que a gente vivenciou nesse período e que, como todos sabemos, levou a fechamento de empresas, aumentou o nível de desemprego, diminuiu o comércio, encerrou diversas empresas que existiam. Então seriam essas 3 causas recentes. Mas além das causas recentes da fome no Brasil, você tem a chamada causa estrutural, que é aquilo que já estava há muitos anos, que são causas que deram origem, geraram a necessidade da campanha da fraternidade abordar o assunto fome. Nas 2 vezes anteriores, em 1975 e 1985, que é o quê? Distribuição de terras. As terras produtivas estão concentradas no chamado agronegócio, que é altamente industrializado, são máquinas, né? A lavoura é totalmente autônoma, então a mão de obra humana é dispensada nesse segmento. As pessoas ficam sem terra produtiva para plantar. Então, essa concentração de renda de terras num pequeno grupo com um pequeno objetivo é uma dessas causas. A segunda causa estrutural, causa mais antiga, é o privilégio que se dá à produção agrícola em grande escala, para o grande produtor, aquele que vai exportar o seu produto. Tem incentivo fiscal, tem financiamento com juro baixo, tem máquinas e equipamentos vendidos subsidiados pelo governo.
O pequeno produtor, aquele cara que planta, que produz para atender a mercearia da esquina, para atender o comércio local, esse cara não consegue empréstimo, não consegue juros subsidiados, não tem acesso a máquina e equipamento, então isso vai estrangulando aquela produção e diminuindo a capacidade da circulação do resultado da produção agrícola dentro do país. Ao lado disso, desemprego, pessoa desempregada não tem dinheiro, quem não tem dinheiro não pode comer, não consegue comer. E a questão do desemprego muito agravada a partir de 2017 com a reforma que foi feita nas leis trabalhistas. Diversos direitos trabalhistas foram extintos, abolidos, acabaram. Isso aumentou muito o desemprego. A gente vê hoje em dia a realidade do emprego informal, que todo mundo acha bonitinho, mas na verdade é uma coisa muito injusta. Eu sou motorista de aplicativo, eu trabalho a hora que eu quero e ganho quanto eu quero. Beleza, aí a hora que você está doente, você não trabalha a hora que quer, não ganha a hora que quer e, consequentemente, não tem um benefício previdenciário, não tem um fundo de garantia, não tem uma seguridade social que te acolha naquele momento de doença, para não dizer do momento de uma aposentadoria. Então, existe hoje uma destruição de diversas garantias que a lei dava, principalmente a partir de 2017, que acabaram gerando essa situação de aumento da fome. Junto a isso, salário mínimo desvalorizado. Nos últimos 5 anos, a gente tem visto que o salário mínimo está aumentando cada vez menos. Tá? Se você pega em índices percentuais, o salário mínimo está sempre aumentando menos que a inflação. Ora, gente, menos aumento de salário, menos dinheiro no mercado, menos capacidade de compra. É um ciclo vicioso que é ruim para a própria empresa, porque se o trabalhador não tem condições de comprar, ele não consegue consumir o produto que ele próprio está produzindo naquela empresa. É menos roupa sendo vendido, é menos mantimento sendo vendido. É todo um ciclo vicioso que só leva à situação que nos encontramos, tá? E a causa maior de toda, a ganância e a concentração de dinheiro, né? E como sabemos, existe a fome, existe a miséria, ao lado da riqueza, da opulência, do excesso de dinheiro. São poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco ou nada. Junto a isso, a gente chega novamente na mensagem central de Jesus, no que nos inspira nessa campanha: dai-nos vós mesmos de comer, tá? E é interessante a gente observar que Jesus tem em toda a sua passagem, enquanto encarnado, homem encarnado entre nós, ele tinha uma série de preocupações sociais com o dia a dia do povo. Dentre essas preocupações, o que ele pregava? Amor ao próximo, caridade, justiça, solidariedade, vida em comunidade e partilha. Quem não se lembra das bem-aventuranças do Sermão da Montanha? O que Jesus disse? Tive sede e me destes de beber, tive fome e me destes de comer, estive preso e fostes me visitar. Então isso é para confirmar, para rebater mais uma vez aquela pergunta nossa lá no início, né? O que a igreja tem com isso? É Jesus quem disse. Quer dizer, tive fome, tu me deste, mas quanto que eu te vi com fome? Quanto que eu te vi com sede? Quanto que eu te vi preso? Qualquer resposta que todos sabemos: quando fizestes isso ao menor dos meus irmãos, fizestes a mim. Então, meus irmãos, é sim compromisso nosso, né? Inclusive a preocupação com a concentração de renda. É a resposta que Jesus dá ao jovem rico, que diz: olha, eu já fiz tudo que consta na lei, o que mais eu preciso fazer para ganhar o reino do céu? O que Jesus diz? Vá, venda teus bens e distribua aos pobres. É claro que isso tem que ser entendido não ao pé da letra. O que Jesus estava dizendo ali é o seguinte: olha, você fez isso tudo, mas você continua apegado, você continua agarrado ao dinheiro, aos bens materiais. Então, desapegue, desagarre das coisas materiais e se doe em nome de uma causa maior. Então, são essas questões que
nos reforçam o nosso compromisso com as questões terrenas, além, claro, da própria multiplicação dos pães e peixes, né? Afinal, Jesus poderia simplesmente ter respondido aos seus discípulos, aos seus apóstolos: não temos como dar-lhes de comer? Tudo bem, dispensa, deixa eles irem embora. Jesus: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, isso é para reforçar para a gente esse nosso compromisso. E em torno dessa palavra de Jesus, a igreja desenvolveu o chamado pensamento social da igreja, ou a sua doutrina social, que são vários documentos que a igreja vem publicando ao longo dos anos, nos quais, inspirada pelo Evangelho, ela vem dizendo da necessidade da gente se preocupar com as necessidades materiais, né? E o pensamento social da igreja visa sempre o que? Transformar a realidade, não aceitá-la, né? O cristão, ele não aceita o mundo como está, ele tenta o transformar, tá? E dentro dessa dinâmica, a igreja, ela busca o quê? O princípio da destinação universal dos bens. O que é isso? Em resumo, Deus criou o mundo para todos. Deus, tudo o que Ele colocou neste mundo foi para todos. Por que uns têm mais e outros têm menos? Mas isso é merecimento, isso é a essência do regime capitalista em que vivemos. Pensar diferente é querer viver no comunismo, onde ninguém é dono de nada. Mas, meus irmãos, se você pega a Bíblia, desde o início até o fim, você pega o pensamento social da igreja, ali está muito claro isso. Você tem que ter acesso. É claro que uns terão mais que os outros, por si só, isso não é o problema. O problema é o excesso daquele que tem de mais e o excesso daquele que tem de menos. É o excessivo menos de um com o excessivo mais do outro. A nossa missão é tentar diminuir essa distância, ainda que não se atinja a situação ideal em que todos sejam iguais, mas que pelo menos a miséria, a absoluta ausência do básico da dignidade humana tem que diminuir. Ela não pode ficar no nível que ela está. É um dos princípios que a igreja considera, que é a destinação universal dos bens. É destinado ao universo, à universalidade das pessoas, a todas as pessoas, não a meia dúzia de pessoas, né? Junto a essa questão da universalidade, a igreja defende o princípio da solidariedade. O que é o princípio da solidariedade? Fazer o que Jesus fez nessa passagem: dar-lhes vós mesmos de comer, fazer algo para tentar resolver o problema de quem não tem. Voltamos a dizer, Jesus poderia ter acatado a opinião dos seus discípulos, ter dito: dispense a multidão, então. Mas não, ele foi solidário, ele entendeu a necessidade daquela população e deu um jeito de resolver. E aí é aquela história, né? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000, só 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. Como Jesus fez isso? Foi num passe de mágica que ele transformou aqueles pães e aqueles peixes, ou se foi pela divisão, na medida em que cada um tirou o pouco que tinha no bolso e colocou em comum, e todos comeram, e aí houve a sobra. Olha, eu acho que é muito mais interessante a gente ver essa passagem. A certeza histórica a gente nunca vai ter, porque a gente não estava lá. Mas é muito mais interessante a gente ver essa passagem como o princípio da solidariedade, da divisão. Imaginar que cada uma daquelas 15.000 pessoas lá tinha um pouquinho, que talvez não desse para elas, mas juntou um pouquinho de cada um que estava lá e deu para todo mundo e sobrou ainda. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer. A multiplicação mágica, milagrosa, só Jesus consegue. Essa a gente não consegue. Mas a multiplicação deste princípio da solidariedade, da divisão, esse a gente consegue. Se cada um tirar um pouquinho que puder tirar do que tem e dividir com aquele que tem menos ainda, vai sobrar e não vai faltar para quem deu. É uma máxima, né? Dividir é somar, não é diminuir. Quando eu divido, eu aumento, eu não diminuo. Então é importante a gente considerar essa passagem sobre essa ótica. O Papa Francisco, ele
para tratar essas questões, ele define a necessidade de um amor político. Por quê? Porque a política tem que ter esse amor solidário, esse envolvimento com as necessidades dos outros. Não pode ser uma política voltada apenas para uma categoria, voltada apenas para uma classe. Ele defende essa necessidade e diz que ela não pode ser para interesses e convicções de pequenos grupos. É claro, é o desafio da política atender a necessidade do agronegócio, atender a necessidade da indústria, atender a necessidade do comércio. Mas ele tem que atender a necessidade do grande e do pequeno comerciante, do grande e do pequeno industrial, do grande e do pequeno produtor rural. É essa solidariedade que a política deve ter. Ela não pode ser voltada apenas para atender o interesse dos grandes, daqueles que têm muito dinheiro. E aí, quando a gente fala muito dinheiro, não é uma classe média que ganha aí 4, 5 mil por mês e acha que é rico. Não é isso. A gente fala de quem tem bilhões na conta bancária e usa esse dinheiro a seu bel prazer, apenas para acumular bilhões e mais bilhões, ok? Dentro disso, a gente tem, tá até aí na tela essa questão. Ano passado, em plena pandemia, o Brasil ganhou 200 novos bilionários. Um bilionário é quem tem mais de 1 bilhão na conta disponível, sem contar o básico dele, que é a casa e o carro dele se transportar. Então, vocês imaginam como que numa pandemia, que gerou tanta morte, que gerou tanta desgraça, que gerou tanto desemprego, fechamento de empresa, como que 200 pessoas se tornaram bilionárias? Algo de errado não está certo nesse negócio. É porque existe toda uma máquina de concentração de renda, que quem é rico vai ficar cada vez mais rico, e quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. Aquele dinheiro que faltou na empresa que foi fechada, que faltou para aquele trabalhador que foi demitido, que faltou para aquele comerciante que foi prejudicado pelo lockdown, pelo fechamento, esse dinheiro não desapareceu, ele subiu uma escala acima e foi parar na mão dessas 200 pessoas que se tornaram bilionárias. Com certeza, trabalharam muito, se esforçaram muito para isso, mas existe uma desigualdade de oportunidades que leva a essa concentração de riqueza. E isso não é, sob a ótica cristã, algo correto e aceitável. Tá? A política tem que melhorar. Tá? E melhorar a política só consegue melhorar ela de que forma? Se a gente se manifestar. Só que existem alguns obstáculos que impedem que isso aconteça. Primeiro, as pessoas não têm noção da doutrina social da igreja, que é o início da nossa conversa. As pessoas acharem que religião, qualquer que seja, não tem a ver com essas questões terrenas. Como já vimos, tem e tem muito a ver, é muito necessário. Então, essa questão dessa conhecimento dessa nossa responsabilidade. Outro problema também, outro obstáculo, que é essa separação de fé e vida, sagrado e profano. Eu dou até um exemplo recente agora, no carnaval, estão fazendo um maior escândalo, porque uma escola de samba lá colocou uma representação do diabo, um desfile, um negócio assim. Não fazendo escândalo danado. Mas eu não vejo fazer o mesmo escândalo por conta de quem está morando embaixo da ponte, passando fome. Eu não vejo fazer o mesmo escândalo diante das pessoas que estão, como a gente falou no início, nesse quadro de insegurança alimentar grave. É importante, necessário e fundamental respeitar o sagrado, honrar a Deus acima de todas as coisas? Sim, é importante e necessário. Mas também é necessário ter o mesmo empenho nas coisas terrenas, porque isso também ofende a Deus, isso também agride a nossa condição de seres filhos de Deus, essa situação de absoluta ausência, né? Um outro problema que atrapalha muito enfrentar esse tipo de problema são as novas mídias, as tais das notícias falsas, as fake news. Tem gente que não acredita que tem gente passando fome no Brasil. Por quê? Porque viu no grupo do WhatsApp que o Zé da Silva mandou para ele, sabe? É uma coisa que não faz sentido. A pessoa prefere acreditar num grupo de WhatsApp que ela recebeu uma mensagem
que ela não se deu o trabalho de conferir se aquilo era verdadeiro ou não. Só porque alguém falou, aquilo se torna verdade, e essa verdade impede que a pessoa se movimente. Então isso é muito grave, essa questão, essas novas formas de comunicação hoje em dia, tudo que as pessoas recebem no celular, elas acreditam e não se dão o trabalho de pesquisar. E pesquisar não é como antigamente, que você tinha que ir numa biblioteca, procurar um livro, ler aquele livro. Pesquisar é você digitar no Google que está no mesmo aparelho celular e que você recebeu aquele WhatsApp com aquela notícia, é você colocar lá no Google, isso, é verdade? Isso, aconteceu? E ali você vai receber dezenas de respostas do Google e você vai poder avaliar se aquilo é verdadeiro ou é falso. Mas as pessoas não fazem isso, as pessoas têm preguiça. Então, volto a dizer, tem gente que acredita que não tem gente passando fome no Brasil. E aí, uma outra coisa mais grave ainda, é que tem gente que diz o seguinte: mas ele está passando fome porque ele quer, eu não posso dar um peixe, eu tenho que ensinar ele a pescar. É bonito, né? Bacana. Vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa está no alto do mar se afogando, você passa num barco, a pessoa está se afogando no mar. Você vai fazer o quê? Você vai dar a boia para ele se salvar ou vai ensinar ele a nadar? É a mesma coisa. Você ensina o caboclo a nadar ali, ele se afogando, ele vai morrer afogado. Você tem que dar naquele momento a boia. Depois que você deu a boia, que você tirou o sujeito do mar, aí você pega ele e vem cá, meu filho, agora eu vou te ensinar a nadar, para você não passar isso de novo. Para a questão da fome, o raciocínio é o mesmo. A pessoa está numa situação extrema de necessidade, dê-lhe o peixe naquele momento, resolva o problema imediato, depois você ensina ele a pescar. É simples, mas quem não quer fazer nada se apoia nessa desculpa esfarrapada para dizer que não faz por isso. Isso é injusto. Existem exceções, existem pessoas que não trabalham por comodismo, por sem vergonhice, por uma série de outros motivos. Existe, mas você vai julgar o todo pela parte? Isso não é o todo. O todo é que tem pessoas que precisam e não conseguem. Tem pessoas que não têm oportunidade. Tem pessoas que por uma série... É muito fácil eu falar em merecimento, eu cobrar merecimento na minha casa, quando eu dou uma casa para a pessoa morar, quando eu dou condições daquela pessoa estudar, quando eu dou condições daquela pessoa ter acesso à informação, quando eu dou uma alimentação para aquela pessoa. Maravilha, eu posso cobrar merecimento. Bom, e agora? Qual é a sua parte? Mas se a pessoa não tem uma casa para morar, não tem uma comida, não tem um estudo, que igualdade que ele vai ter para competir com quem tem essas condições? Igualdade nenhuma. Então isso tem que mudar, a gente tem que fazer alguma coisa. E nesse sentido, a campanha da fraternidade aborda algumas propostas de ações de como a gente enfrentar esse problema da fome. Aí ele volta-se mais uma vez nos documentos da igreja e pegando o Evangelho Gáudio, que é a alegria do Evangelho do Papa Francisco, alguns nãos que devem ser dados. Entre eles, não economia de exclusão. O que é economia de exclusão? É tudo aquilo que a gente falou das condições de vida que não são favoráveis, das políticas públicas que são voltadas para beneficiar apenas um segmento da sociedade, das políticas públicas que excluem o dinheiro da merenda das escolas, que excluem o dinheiro do Centro de Referência e Assistência Social, que exclui a verba das campanhas de combate à fome. É dizermos não a essa economia de exclusão, a essa economia que concentra a renda na mão de poucos, que faz 200 bilionários em plena pandemia, o que é um índice, um indicativo muito grande da nossa situação. É dizer não à idolatria do dinheiro. Gente, você ter 1 milhão e você ter 1 bilhão, o que muda significativamente na sua vida? O básico já te está garantido. Então, a partir do momento em que você adquire uma situação mais confortável na vida, por que não se dedicar a ajudar? Mas eu não tenho 1 milhão, não tenho 1 bilhão. Mas se você tem o que comer, é a historinha que a gente falou da multiplicação dos pães. Tira um pouquinho que você tem e divide com quem não tem nada. Tira um pouquinho do seu tempo, estou falando de tempo, para participar de um movimento social da igreja, para participar de
um debate político para saber o que o prefeito está fazendo, para saber o que o vereador está fazendo, aquele cara que você votou nele. Ou seja, use um pouco do seu tempo para acompanhar essas coisas. Isso ajuda a melhorar o mundo. Dizer não também, dentro dessa idolatria do dinheiro, a colocar tudo em função do dinheiro. O dinheiro não é o Senhor. Ele é importante, ele é necessário. A gente não vive sem ele. Mas a gente tem que ter clareza de que o dinheiro é um meio para eu viver. Ele não é o fim, o objetivo de minha vida. Infelizmente, isso tanto o bilionário, que tem não sei quantos bilhões investidos, quanto aquele assalariado que ganha 3, 4 mil reais e acha que é rico, tanto um quanto o outro, muitas vezes bota o dinheiro como um fim na sua vida. Ou aquele cara que ganha nem um salário mínimo. O pouco que ele ganha, 600, 700 reais por mês, muitas vezes ele também bota o dinheiro como o senhor do seu mundo. Ou seja, a idolatria do dinheiro não está necessariamente ligada à quantidade de dinheiro, mas à relação que você estabelece com o dinheiro. Então o dinheiro é importante, o dinheiro é necessário. Mas tem uma música que eu gosto muito do Frejá, do Barão Vermelho, que ele diz: eu te desejo que você tenha muito dinheiro, mas que pelo menos uma vez você diga a ele quem é dono de quem. O grande problema é que muitas vezes a gente quer muito dinheiro, mas o dinheiro se torna o nosso dono, e não nós somos o dono dele. Então o Frejá canta isso de maneira muito bonita, que ao menos uma vez na vida, não precisa ser sempre, ao menos uma, diga a ele quem é dono de quem. Então essa relação com o dinheiro tem que mudar. E mudando isso, vai ser ou não também a desigualdade, essa diferença de oportunidade. Gente, volto a dizer, falar de merecimento, falar de mérito, entre nós, nas nossas famílias, nós que estamos aqui dentro, você que nos acompanha pela rede social, falar de merecimento dentro do nosso mundo é muito fácil, porque a gente tem e oferece condições de competição, a gente tem e oferece condição de vida para nossos filhos. Agora, falar de merecimento para quem não tem e não oferece condições de vida é injusto. Ali não é questão, ali é necessário sim política pública, ali é necessário sim campanhas do governo para ajudar essas pessoas. Um detalhe interessante: todo político é contra Bolsa Família, é contra programa de distribuição de renda, até ele entrar no poder. A hora que ele entra no poder, ele muda de ideia, ele passa a ser a favor da distribuição de renda, ele passa a ser a favor desse tipo de política. Por quê? Porque muitas vezes ele vai usar aquilo como forma de continuar no poder. E isso é muito triste, isso é muito difícil. A gente vê esse discurso N vezes. Na oposição, sou contra a política de distribuição de renda, sou contra dar dinheiro para vagabundo, não sei o que, não sei o que. Está no governo? Ah, não, eu vou fazer aqui um bolsa qualquer coisa, eu vou fazer aqui um auxílio qualquer coisa. Para quê? Para gerar uma relação de dependência. Isso é muito difícil. E isso só aumenta a questão da fome. Tá? E por fim, a gente já indo para uma conclusão, quais são os compromissos? O que a gente pode fazer para mudar essa situação? Cada um de nós, pessoas simples, né? Nós que vivemos o nosso dia a dia, a gente pode tomar compromissos na esfera pessoal, na esfera comunitária eclesial, enquanto igreja, e na esfera social e política. São pequenas ações que a gente pode fazer, que o lema da campanha da fraternidade nos propõe. Na esfera pessoal, partilhar dons e bens. Quer dizer, a dona que chegou aqui trazendo esse leite para a pastoral da criança, foi a senhora que trouxe, né, esse leite. A senhora que trouxe o leite é da doação da pastoral da criança. Um gesto simples. Quer dizer, algumas crianças terão aqui alguns litros de leite para tomar, crianças que não teriam condições. Então ela está partilhando um bem, né? Um bem que ela possuía, que ela usou para comprar esse leite. Partilhar os dons. Quem está aqui dentro nos ouvindo, quem está pela rede social nos ouvindo, pode usar o seu tempo para poder ajudar alguém, para dar um conselho, para apontar um caminho, para participar de um movimento social, algo que saia do nosso próprio umbigo e ajude aos outros. É uma das questões que a CNBB pede nessa campanha da fraternidade. A nível de igreja, comunidade eclesial, o que é pedido, né?
difundir a coleta nacional da solidariedade. Como a gente sabe, no domingo de Ramos, quando se inicia a Semana Santa, a coleta de todas as igrejas no Brasil, de todas as missas, é destinada à campanha da fraternidade. O dinheiro arrecadado esse ano vai ser usado em políticas sociais de combate à fome e à miséria. Então, no domingo de Ramos, quem puder trazer uma contribuição um pouco mais generosa, estará dando um passo importante para ajudar nessa questão imediata da fome. Não vai resolver a fome, não vai acabar com a fome, mas aquela pessoa que recebeu um alimento que foi comprado com aquele dinheiro que nós ofertamos, para ela terá feito muita diferença. Não vai fazer diferença, talvez para mim, para você, não vai resolver o problema no todo. Mas quem recebeu aquele alimento comprado com esse dinheiro, para ele vai fazer muita diferença. E também enquanto igreja, né? A gente tem pastorais sociais. Aqui na nossa comunidade, nós temos os vicentinos, que fazem um trabalho maravilhoso com os necessitados. O vicentino dá os 2 alimentos que todos nós precisamos. Ele leva a comida e leva a palavra de Deus, leva a orientação para essas pessoas. Então, participar dos vicentinos. Eu não tenho tempo de participar dos vicentinos, colabore com eles, então, fazendo a doação do alimento. Eles vão levar aquele alimento físico e o alimento espiritual com a palavra. Temos também a pastoral da criança, o exemplo da arrecadação do leite. Quer dizer, eu não posso ir participar da pastoral da criança fisicamente. Então, colabore, doe para essa pastoral. Permita que ela atinja os objetivos dela, tendo condições de dar as coisas para essas crianças. E sempre, nas reuniões da igreja, nas reflexões, nos debates, buscar ouvir as pessoas e buscar formas simples de ajudar o outro. Isso ajuda muito, isso é muito necessário. No campo social e político, a campanha nos pede também algumas ações, entre elas, a gente acompanhar como que é gasto o dinheiro público na destinação do combate à fome e à miséria. Alguém aqui sabe quanto que a prefeitura investe em merenda escolar? Quanto que a prefeitura investia ano passado? Quanto que ela vai investir ano que vem? Eu não sei. Tenho certeza que muitos aqui não sabem. E são informações que são disponíveis na internet. Só você entrar lá que você vai ver isso. E aí, se você olha que ano passado investia 10, esse ano investiu 8, você sabe em quem você votou, para prefeito ou para o vereador? Manda um e-mail para ele: eu sou prefeito, eu sou vereador, por que diminuiu de 10 para 8 a verba destinada ao combate à fome? Melhorou tanto assim a situação do nosso município? Vai que às vezes melhorou, né? Então são coisas simples que a gente pode fazer de acompanhamento. O mesmo no governo estadual, o mesmo no governo federal. É fazer esse acompanhamento. E principalmente a gente romper um ciclo terrível que se instalou ultimamente no Brasil, que é o radicalismo político, segundo o qual, se é do meu partido que está no poder, eu só vejo qualidades. Se não é o meu partido que está no poder, o meu candidato, eu só vejo defeitos. Gente, não é assim. Eu vejo agora, esse ano que mudou a direção da política a nível nacional, eu vejo pessoas que até ano passado só viam qualidades no governo federal, só viam acertos no governo federal, só via o Brasil como uma maravilha. Hoje, com 40 dias do novo governo, só vê defeito, só vê coisa errada, só vê necessidade. Ou seja, nem 8 nem 80. Dai a César o que é de César, né? O governo anterior tinha seus erros e seus acertos. O atual tem seus erros e seus acertos. Então, a consciência é você ver, acompanhar e cobrar. É isso que a CNBB está nos pedindo, é isso que essa campanha está pedindo, fazer esse acompanhamento. Gente, manda um e-mail. O cara não vai ler, mas olha, se chegou um e-mail, se chegou 2, se chegou 30, se chegou 300 e-mails, aquele político vai, pera lá, o que está acontecendo? Uma hora que não vai mexer com ele, entendeu? Mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar nesse nível de omissão. Então, se a gente faz pequenas atitudes no nível pessoal, pequenas atitudes enquanto igreja e pequenas atitudes enquanto sociedade, enquanto política, enquanto acompanhamento,
Temos o CRAS aqui, o Centro de Referência e Assistência Social. Quer dizer, procurar saber o que eles estão fazendo, se tem algo que a gente pode ajudar. Uma das características do CRAS é justamente isso, é o trabalho societário, é acompanhar esse pessoal. Eu não tenho tempo, não posso. Dá uma ligadinha para lá. Às vezes uma palavra que você disser, você não precisa nem sair da sua casa, você vai ajudar eles muito. Ou às vezes vai atrapalhar, não sei, mas pelo menos você vai tentar fazer alguma coisa, né? E por fim, por que vale a pena isso tudo? Né? Porque existem horizontes, existe um caminho, um indício de que a coisa pode melhorar, né? Fundamentalmente, fraternidade é igual partilha. A partir do momento que aumenta a partilha, você já tem um horizonte de melhora. Partilha de bens e de dons, de tempo. Quem está aqui, quem está nos assistindo pelas redes sociais, está fazendo uma partilha de tempo. Está fazendo uma partilha do seu dom naquele momento. Então, que ótimo, continuemos assim, né? Fazendo dessa forma, a gente está criando uma nova maneira de pensar, rompendo com essa ideia de que religião e sociedade tem que ser coisas separadas e não são. Religião não tem que ter partido político, religião não tem que ter candidato político, mas religião tem que ter um olhar dentro da política, um olhar para os candidatos, de cobrança para dizer, olha, eu enquanto igreja não concordo com isso, eu enquanto igreja concordo com isso. Ou seja, que é outro mal também que nos assolou nos últimos anos. Sair da esfera moral, do moralismo e ir nas questões práticas. A nossa necessidade de intervir na política é importante combater o aborto, sim, o aborto atenta contra a vida, a igreja é contra, desde a fundação do mundo por Deus, a igreja é contra o aborto, mas também é contra a fome. Não adianta nada eu defender o direito daquela criança nascer, não adianta nada eu defender o direito daquela criança não ser abortada e depois que ela é posta no mundo, eu pouco me lixar para o destino que ela vai ter. E é o que acontece, infelizmente. A gente se preocupa muito com determinadas coisas e pouquíssimas com outras. Então é necessário esse compromisso. E se você quer uma manhã melhor, você vai ter ele fazendo hoje melhor. E qual a certeza que a gente tem que isso vai dar certo? Além da nossa fé, que é acreditar naquilo que você não pode ver, e isso é a fé, né? É você ter a certeza. E está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 53, que é o Magnificat, o canto de Maria, quando ela recebe a anunciação do menino Jesus pelo anjo Gabriel. Entre outras coisas, o que ela diz naquela aclamação, naquele canto maravilhoso que ela faz para o anjo? Deus encheu de bens os famintos. Deus encheu de bens os famintos. Então, uma hora isso vai acontecer. Uma hora isso vai se tornar realidade, desde que cada um de nós façamos a nossa parte. Porque a plenitude, a solução definitiva dos problemas é só na vida eterna. Lá sim, na vida eterna, não tem problema, não tem fome, não tem miséria, não tem necessidade. Aqui tem isso tudo. Mas é nosso compromisso darmos nós mesmos de comer. É a gente mesmo fazer alguma coisa. Ok? Gente, muito obrigado. Era o que eu tinha para dizer. Sim. Pode, isso que eu ia falar. Vamos agora